Querido povo de Deus, peço que vocês abram a Bíblia no Evangelho há pouco lido, Lucas capítulo 16, os versículos 19 a 31. Eu vou dar um destaque todo especial, versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Querido povo de Deus, eu queria começar essa nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta para a igreja. A pergunta é muito simples. A pergunta é a seguinte: quantos mendigos nós temos nessa narrativa? Quantos mendigos temos nessa narrativa? Bom, num primeiro momento, a resposta será unânime, e a resposta será Lázaro. Aliás, até não sei se vocês sabiam, mas o nome Lázaro significa aquele que Deus ajuda. E como Deus ajudou Lázaro em sua vida. A Bíblia o descreve, este Lázaro, como sendo uma pessoa muito pobre. Aliás, mendigo. Um mendigo que tinha o corpo coberto de feridas e que lhe era levado por terceiros perto da casa de uma pessoa muito rica. O nome da pessoa rica aqui não é mencionado. E por que os amigos de Lázaro o levavam até ali? Porque aquele era um lugar muito promissor para um mendigo. Ali naquela casa, um homem muito rico, diz a Bíblia, que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, ou seja, uma capa de lã nobre e valiosa usada sobre uma fina roupa de baixo. E todos os dias aquele homem rico, ele dava grandes festas. E claro, onde há festas, também há banquete, há comida, há abundância de comida. E aí diz o texto em que, enquanto as pessoas lá dentro da casa do rico se regozijavam na companhia dele, comendo do bom e do melhor, Lázaro procurava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. O texto até não diz se realmente Lázaro conseguia matar a fome ou não, mas ele estava sempre na área com esse intento. E o estado de Lázaro, diz o nosso texto, que ele era tão deplorável, mas tão deplorável, que até os cachorros vinham lamber as suas feridas, o que tornava a situação ainda de uma impureza maior. Vocês vão pensar: não, pastor, mas o cachorro e tal, a saliva dele tem propriedades medicinais, curativas, mas eram cachorros vira-latas, cachorros que viravam lixos, e com certeza de limpos não tinham nada. E não é a primeira vez que a Bíblia descreve aqui o contraste entre riqueza e pobreza, e é isso que o texto está mostrando para nós aqui. Aliás, até é bom a gente mencionar que a Bíblia, ela não vê a riqueza como algo ruim em si mesmo, não. Inclusive nós temos várias pessoas citadas na Bíblia, pessoas que foram muito bem de vida: Abraão, Davi, Salomão, Jó, esses personagens do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento também nós temos pessoas muito conhecidas e que foram pessoas extremamente bem de vida. Vamos aqui mencionar algumas. Eu pediria até para vocês nos acompanhar nessa nossa viagem aqui pela Bíblia, em busca dessas pessoas que eram ricas e usaram as suas riquezas de acordo com a vontade de Deus. Abram lá, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 31 a 37. Atos 4, 31 a 37.
Ali no versículo número 34, falando sobre como os primeiros cristãos viviam, ali nos diz algo interessante sobre esses cristãos. Diz ali: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam aos pés os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que qualquer tinha necessidade, que alguém tinha necessidade. E aí vem uma pessoa de destaque aqui, que é Barnabé. Olha o versículo 36. Ali diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui a Bíblia faz menção de um levita que era possuidor de muitas posses, e ele aqui vendia parte dos seus bens para doar aos necessitados. Olha que interessante. Eu queria chamar a atenção para uma outra pessoa, ainda registrada em Atos. O nome dela, Dorcas. Abram lá em Atos capítulo 9, versículo número 36. Olha que interessante. Diz ali no versículo 36: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, o que tudo indica, Dorcas era uma pessoa muito bem de vida, ao ponto de ela ter o hábito de ajudar as pessoas mais necessitadas. Ela vendia parte de seus bens para doar aos necessitados. Observe o outro nome aqui que a Bíblia menciona, Atos 10, 1 a 4. Atos 10, 1 a 4. Ali nós temos o centurião Cornélio. Ali diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, era um centurião que tinha uma comunhão com Deus muito intensa, e ele dava esmolas com frequência. Tem um outro nome muito conhecido, Filemão, capítulo 1, diz ali um texto que ele era financiador da obra de Deus, e teve uma carta na Bíblia interessada no seu nome pelo apóstolo Paulo, e Paulo o chama de meu cooperador. Um outro nome muito destacado na Bíblia, uma pessoa muito abastada e muito bem de vida, era José de Arimateia. Ele é mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Observe lá, Mateus capítulo 27, os versículos 57 a 60. Mateus 27, 57 a 60. E ele é relatado, esse personagem da Bíblia, o nosso querido José de Arimateia, ele é mencionado nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que destaca ele era que justamente ele era uma pessoa de posses, e ele abdicou de uma dessas suas posses, que era um túmulo que ele tinha, um túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha, e ele então cedeu esse túmulo para abrigar nada mais, nada menos do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa pessoa era uma pessoa muito bem de vida. Então, por que estou citando esses nomes? Para deixar bem claro nessa nossa reflexão de hoje, que em nenhum momento da Bíblia nós vemos algum tipo de condenação às pessoas pelo fato de elas serem ricas. Pelo contrário, a Bíblia menciona muitas pessoas que eram agraciadas com bens materiais, mas que sabiam muito bem o que Deus desejava que elas fizessem com essa abundância que elas tinham.
que era justamente a partilha com aqueles que precisavam. Então, o problema que a Bíblia vai colocando ao longo que ela põe sobre a questão da riqueza e pobreza, principalmente na questão da riqueza, é que o grande problema do ser humano é o seu pecado. O grande problema do ser humano é o seu egoísmo, é a sua ingratidão, é quando ele não reconhece Deus como sendo doador de todas as coisas. E aí então, quando um coração dominado pelo egoísmo, ele não vê nada, ele não vê ninguém além de si mesmo, como é o caso aqui do rico na narrativa de hoje, que teve tantas oportunidades de fazer o bem e nunca fez. Então ele foi para o inferno não porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele era um incorrigível egoísta, que só olhava para o próprio umbigo. E a Bíblia vai mostrando que a forma de vencer a nossa cobiça e a nossa insatisfação nessa vida é estar atento sempre à necessidade de quem está mais próximo, ali, perto de nós. Até aplicando o princípio da parábola anterior que nós abordamos no domingo passado, nós podemos imaginar que se esse homem rico tivesse se arrependido dessa vida egoísta e repartido a sua riqueza com Lázaro, este o teria recebido nos céus, como nós vimos, como disse no domingo passado. Mas algo comum acontece aqui, algo comum também acontece nos dias de hoje, tanto com ricos quanto com os pobres. Ambos estão sujeitos à morte, porque a morte ela não escolhe classe social, ela leva pessoas ricas, ela leva pessoas pobres. Provavelmente o rico teve um enterro pomposo, enquanto que o Lázaro, quem sabe até tenha sido enterrado como indigente. E na outra vida tudo se inverte. Olha que coisa interessante. Na outra vida, na eternidade, ali diz que quando Lázaro chegou no céu, ele foi levado pelos anjos para onde? Para perto de Abraão, pois aquele era um lugar de honra, um lugar de destaque do banquete celeste. E ali, ao lado, ou como diz o texto, no seio de Abraão, o Lázaro estava consolado. E o Lázaro ele foi para o céu não porque ele era pobre, mas ele foi no céu porque ele tinha uma comunhão com Deus, porque ele cria em Jesus como Salvador. E aí então, quando nós vemos aqui toda essa questão do além, enquanto que o pobre foi para o céu, diz o texto que o rico, ele foi para o inferno. E diz o texto que lá no inferno há tormentos terríveis. Tudo na eternidade se inverte. E aí então nós vamos descobrir um novo mendigo, o que dá origem ao nosso tema de hoje: o rico que virou mendigo. Na outra vida aparece um novo pedinte nessa história toda que Jesus conta, nessa narrativa. Ali, aquele rico, Deus permite que ele olhe um pouco o que está acontecendo no lugar perto de Deus, perto de Abraão. E aí então, aquele rico, ele faz um pedido. Agora o rico é um pedinte na outra vida. Ele pede que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua. Uma coisa tão simples. Os simples imaginar um alívio, por menor que seja, o leva a mendigar um golinho de água. Tão grande é o seu sofrimento no inferno. Aquele que em vida dava aqueles banquetes espetaculares e vestia aquela roupa pomposa. Queridos irmãos e irmãs, para aqueles que duvidam da existência do inferno, e não são poucos que duvidam,
duvidam. Ou aqueles que dizem: não, o inferno é mais legal do que o céu, porque lá no inferno a coisa é mais animada, lá tem festa, o céu é muito parado, aquele pessoal, aqueles anjos tocando aquelas harpas, aquelas musiquinhas de dormir. Lá no céu a coisa pega fogo sim, mas não é o fogo do bem, não, é o fogo da destruição, o fogo do sofrimento. E essa descrição aqui é reveladora. Se você acha que o inferno lá é divertido, se você fica às vezes até fazendo piadinhas sobre o inferno, lá no inferno não há refresco no sofrimento. E isso fica bem claro aqui. Lá existe apenas choro e ranger de dentes. E aí então a resposta de Abraão ao pedido desse novo mendigo da nossa história de hoje, esse novo pedinte, que era o rico que no inferno virou pedinte, virou mendigo, a resposta foi não. Não há alívio no sofrimento eterno. Quem está lá sequer é contemplado como uma gota de água. Então o ex-rico, o segundo mendigo dessa história, ele faz um novo pedido. Aí ele pensa na sua família, que desgraça que é o inferno. Lá no inferno o cara fica pensando nas coisas que deixou para trás, enquanto que lá no céu não fica lembrança nenhuma dos problemas que ficaram aqui em terra. Mas lá no inferno não. Ah, ele está preocupado com a família dele. É mais um item de tortura na vida daquele ex-rico que agora se tornou um pedinte, um mendigo. Ele não deseja aquele sofrimento para os seus familiares. Ele não quer que os seus 5 irmãos venham passar por aquilo que ele estava passando. E aí, mais uma vez, ele mendiga. Mais uma vez, ele precisa de Lázaro, aquele que foi esnobado a vida inteira enquanto estava aqui neste mundo, mas que lá no outro lado, lá na eternidade, o rico se lembrava dele e pedia para ele. E ele pede para que Deus envie Lázaro, seus irmãos, para que eles não passassem por aquilo que ele estava passando. E aí Abraão, de uma forma muito simples, é como se Abraão pegasse a Bíblia e dissesse assim para ele: ó, meu jovem, eles têm a palavra de Deus, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam a palavra, deem ouvidos à palavra. Mas o rico no inferno, ele não perdeu a arrogância, ele achava que podia argumentar, ele achava que podia ensinar como as coisas funcionam. Ele diz que a palavra por si só, a palavra de Deus, não tem poder para fazer as coisas mudarem. Ele diz isso com toda a franqueza. Você até no primeiro momento acha que ele estava arrependido ali. Não, ele não estava arrependido não. O seu arrependimento é apenas uma tentativa frustrada de evitar a destruição de seus irmãos. Ele diz: mas se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí os meus irmãos vão se arrepender dos seus pecados. Ou seja, ele está dizendo assim: olha Abraão, se você mandar lá o Lázaro para ressuscitar lá e se manifestar e dizer como é que é as coisas do lado de cá, né? Aqui no além, eles vão mudar, eles vão se converter. Aí Abraão ele nos ensina algo muito forte. Ele diz assim: se eles não escutarem, se eles não escutam Moisés, se eles não escutam os profetas, ou seja, se eles não dão ouvidos à palavra de Deus, eles não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Gente, isso está na Bíblia. Eu queria que vocês olhassem com outro Lázaro, um Lázaro que foi uma pessoa real. Esse Lázaro aqui, ele é um personagem, uma narrativa que Jesus está contando. Eu quero falar agora de um outro Lázaro que também morreu. Vejam vocês lá em João, no capítulo 11, versículos 45 a 53. Vocês querem ver como de fato, mesmo que alguém ressuscite, isso
Isso não quer dizer que todo mundo agora vai se arrepender? Observe, irmão. João capítulo 11, versículos 45 a 53. Muito interessante o que está escrito lá. Aqui fala do Lázaro. Lázaro, irmão de Maria e Marta. Lázaro é um ex-morto. Eu gosto de usar esse termo, né? Não é todo dia que você encontra um ex-morto na rua, né? Seria terrível. Seria um susto, né? Muito grande. Você está andando na rua, de repente um ex-morto passa por você e diz bom dia. Seria assustador. Mas a Bíblia fala de ex-mortos que andaram por aqui, que mostraram que tinham vencido a morte, estavam vivos. Veja o que diz lá em João capítulo 11, versículo 45. Diz ali: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Oh, que legal, muito bem, bacana, as pessoas creram em Deus. Mas diz o versículo 46: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. E aí mais para frente nós vamos aqui ler que eles estavam de alguma forma planejando matar o Lázaro ressuscitado, porque aquilo não era bom para os seus propósitos de acabar com o ministério de Jesus, aquele Lázaro permanecer vivo. O que isso quer mostrar para nós, querida igreja? Que o arrependimento e a fé são produzidos por meio da palavra de Deus, e não por experiências comoventes. Muitas pessoas, quando viram o Lázaro, o que realmente o ser pessoal, vivente, né, irmão de Maria, de Marta e Maria, viram e não creram. E assim é até hoje. Muitas pessoas, mesmo que Deus hoje ressuscitasse Davi, ressuscitasse Abraão e colocasse Abraão para desfilar aqui entre nós, muitas pessoas assim mesmo permaneceriam descrentes, porque a fé e o arrependimento não vêm por experiências comoventes. A questão da salvação diz respeito ao acolher ou não a palavra de Deus. E aí vai uma palavra que eu queria pôr aqui para a igreja, né? Muitas vezes a igreja, nós aqui da nossa igreja, nós dizemos assim: nossa, nas outras igrejas acontecem tantos milagres, nas outras igrejas acontecem tantas coisas lá, por isso que estão cheias. Meus irmãos, isso é inchaço. Não se iludam. Não é espetáculo que faz pessoas se arrependerem e crerem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segredo da conversão e do arrependimento é pregação da palavra. Eles têm Moisés e os profetas, disse Abraão, ouçam-nos. E se eles não ouvirem, não acolherem a palavra, mesmo que ressuscite, Deus ressuscite uma pessoa aqui, mesmo assim as pessoas permanecerão descrentes. Arrependimento, o que produz é a pregação da palavra, com todo o seu rigor, toda a sua doçura. Portanto, cuidemos com algumas colocações que às vezes fazemos, algumas invejas santas que temos de outras denominações, querendo que aqui tenha mais espetáculos, mais coisas comoventes, mais sentimentalismo barato. Não. O que se tem aqui é pregação da palavra, todo o seu rigor, leia, toda a sua doçura, evangelho. Por isso, amada igreja, acolhamos esta palavra em nosso coração.
acolhamos essa palavra enquanto estamos vivos. Ela é a única fonte de vida. Ela é a única fonte de esperança. Depois, quando morrermos, nada mais será mudado, nada mais. Mas agora ainda dá tempo. Ainda ela está sendo pregada, ainda ela está sendo anunciada. Aproveite a oportunidade que o Salvador Jesus está te dando. Reflita hoje, reflita sobre o rico que virou mendigo lá na eternidade. Reflita sobre quais têm sido os teus valores, onde você tem colocado o teu coração. Reflita sobre o que você tem posto, colocado em primeiro lugar na tua vida. Reflita, mas também se alegre com o que Jesus conquistou, uma riqueza muito maior do que todos os tesouros do mundo, pelos quais as pessoas se matam, pelos quais as famílias se dissolvem, as famílias brigam, as famílias não se falam mais. Mas a riqueza que Jesus conquistou é uma riqueza eterna. Custou sim para ele muito caro, custou a sua própria vida. E esta riqueza é toda tua. Aqui está escrito isso. Esta riqueza que Jesus conseguiu por nós na cruz e para nós é toda tua, a partir do momento em que você confia nele como Deus Salvador. O Lázaro da narrativa de hoje já desfruta desta riqueza. Eu pergunto para você: você quer fazer companhia? Você quer estar com Ele? Reflita sobre isso, e que Deus, Espírito Santo, através dessa palavra, toque profundamente em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de ser, em nossa maneira de viver, em nossa maneira de colocar as prioridades, e pensemos aquilo que Jesus disse para nós: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar a riqueza maior. Busque em Jesus. Ele é o nosso tesouro maior. Ele é a nossa riqueza mais importante que a gente tem. Ela está sendo oferecida para você aqui hoje, nesse local, nesta igreja, nesta mensagem. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.